Você que trouxe a sua palavra, nós vamos hoje falar o livro de Isaías. Por enquanto, pode abrir Isaías 37. No livro de Isaías, capítulo 37, versículo 36. Você que trouxe sua palavra pode colocar ela no coração. Você que não trouxe pode colocar a mão. Isaías 37, 36. Todos acharam? Amém? Isaías 37, 36. Vamos pedir para que o Senhor fale conosco neste momento. Ó Senhor, neste momento nós abrimos o nosso coração para que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, então te pedimos, Senhor, que não seja a nossa vontade, o nosso eu, mas que seja o Senhor a falar aos nossos corações, que através dessa palavra, Senhor, vidas possam ser transformadas, pessoas vão ser libertas, Senhor Jesus, e que nós venhamos sair daqui hoje cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença. Então, desde já, repreende, ó Pai, toda distração, toda cera do ouvido, Senhor Jesus, toda preocupação, tudo aquilo que o diabo queira preparar, Senhor, para atrapalhar o momento da palavra, venha cair por terra, Senhor, e que neste momento nós estejamos aqui, em espírito e em verdade, prontos para ouvir e receber a Tua palavra, Senhor. Nos alimenta neste momento, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então, lá em Isaías 37, 36, diz assim, ó: Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então, Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra, e voltou para Nínive, e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nirosque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Então, essa palavra aqui, ela é o final de uma história que muita gente, eu acredito aqui, conhece, né? Ali, quando o rei ali, Ezequias, recebe uma carta, recebe ali uma afronta de quem? De Senaqueribe. E ali a gente já sabe que na história ele vai lá, ele ora, ele levanta a carta até para Deus, né? Ele busca ali a ajuda de Deus, e no final é isso que acontece. O final da história é esse. Aquele rei que era forte, que tinha ali, que estava ali cheio de deboche, cheio de afronta, cheio de motivos para envergonhar o povo de Deus, acaba ali sendo morto pelos próprios filhos. E o exército, que era de 185.000 soldados, amanheceram simplesmente mortos. E ali, né, é declarada a vitória do povo de Deus. Esse é o final da história. E aqui, quando a gente lê esse final, a gente enxerga, a gente vê ali o povo de Deus, um povo de Deus que recebeu, primeiramente, o milagre de Deus, porque quando a gente lê no decorrer da história, né, um pouco antes, a gente percebe que o povo ali, eles, humanamente falando, eles não tinham capacidade físicas para lutar contra esse exército. Se eles lutassem pela força do braço deles, era muito certo que eles iriam perder, que eles iriam morrer. Mas aqui no final a gente percebe que o povo de Deus venceu. A gente vê ali um povo de Deus que nem precisou lutar. Porque aqui, quando eu acabei de ler, eles não foram ali para a luta, eles não foram guerrear e Deus ali, durante a batalha, matou os inimigos. Enquanto os inimigos estavam dormindo, enquanto ali o povo de Deus ainda estava dormindo, Deus foi ali e matou todos eles, né? E o que Deus hoje trouxe para mim, a gente já conhece essa história, né? Mas o que Deus me trouxe foi um pouquinho antes dessa história. O que acontece antes de tudo isso acontecer? Porque a gente, quando olha e vê que o povo de Deus venceu,
é uma coisa maravilhosa, é uma coisa grandiosa, é uma palavra que a gente quer para a nossa vida. Porque quem aqui não quer vencer? Quem aqui não quer que as suas batalhas sejam entregues às mãos de Deus e sejam vencidas? Todos nós, né? Mas nós precisamos analisar que antes da vitória, antes ali de Deus agir, coisas precisam acontecer. Coisas precisam ser consertadas no meio do caminho. Coisas precisam ser resolvidas para que o agir de Deus pudesse acontecer. E quando a gente vai para Isaías 36, diz assim, ó: então o rei da Síria enviou de Lasquim seu comandante em chefe, junto com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado de Adecudo, que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Uquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitisse esta mensagem ao rei Ezequias: assim diz o grande rei da Síria: em quem você confia, que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiências e força militar? Então aqui ele já confronta o rei Ezequias dizendo, né? Quem você pensa que é? Você acha que as suas palavras, que o que você diz é o suficiente para lutar contra experiência e força militar? Por que ele fala isso? Porque ali o rei Senaqueribe, ele tinha um grande exército, ele tinha armas, ele tinha cavalos, que naquela época era uma coisa que era considerável algo forte para quem tinha, enquanto o povo de Deus não tinha nada. Então era meio que uma luta já vencida. Mas ali ele afronta, e aí ele diz assim, ó: com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob o seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. E eu quero parar um pouquinho aqui. Então ali, ele começa, Senaqueribe começa a afrontar Ezequias, e uma das coisas que ele fala é que Ezequias estava se garantindo com a força que vinha da aliança dele com o Egito. E a gente sabe que o Egito, na verdade, eles eram inimigos do povo de Deus. Em nenhum momento da história, o Egito era aliado ao povo de Deus. Era algo bom para o povo de Deus. Mas por que ele fala isso? Porque lá atrás, quando você vai aqui no 30, a gente lê assim, ó, no capítulo 5, 30, versículo 1. E aqui é Deus falando para o povo: que aflição espera meus filhos rebeldes? Diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim. Com isso, amontoam pecado sobre pecado, pois sem me consultar, desceram ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança na proteção do faraó. Tentaram esconder-se na sombra dele, mas ao confiar no faraó, serão envergonhados. Ao esconder-se nele, serão humilhados. Então, só para a gente entender, o povo de Deus, a gente sabe que na história, eles vivem vários momentos que eles vivem altos e baixos. E nessa onda de baixos, o povo de Deus ali estava perdendo nas guerras, estava ali guerreando e perdendo. E ali eles tiveram uma brilhante ideia de pedir ajuda a Faraó, pedir ajuda ao Egito. E a gente sabe que o Egito é o lugar de onde Deus tinha tirado o povo. E olha isso, olha como que o povo estava ali por conta do medo, por conta das preocupações, eles ficaram cegos. E quando eu li isso, eu fiquei pensando muito em nós como cristãos. Porque todos nós que estamos aqui no conhecimento da palavra, um dia Deus já nos tirou do Egito. Deus ele já te livrou da onde
onde você era escravo. Porque todos nós, quando vivíamos no mundo, vivíamos uma vida de escravos. A pessoa que vive fora, longe da vontade de Deus, ela não vive uma vida de liberdade. Ela vive uma vida de escravidão. O diabo, ele não tem negócio com o diabo. Toda pessoa que negocia com o diabo, ela negocia para perder. Ela já entra em desvantagem. E ali, o povo de Deus, diante ali, como eles estavam vivendo uma vida de pecado, e eles não tinham vontade nem coragem de se consertar com Deus, eles acharam que era uma brilhante ideia se aliar com o mesmo povo que um dia tinha escravizado eles. E quantas vezes nós vemos isso nos dias de hoje? Quantas pessoas que no desespero ou na sede de pecado, na sede de viver uma vida longe da vontade de Deus, pessoas que fazem aliança com o diabo, com a mesma pessoa que um dia a escravizou. Existe vantagem nisso? Existe alguma coisa de bom nisso? Não. E Deus esclarece aqui para eles que, por eles irem lá no Egito, negociar com o Egito, que era uma coisa que era contra a vontade de Deus, não foi Deus que mandou. Não foi Deus que falou assim, vai lá e faça uma aliança com o Egito. Pelo contrário, eles fizeram aquilo contra a vontade de Deus. E por essa razão eles seriam envergonhados, eles seriam humilhados. E até aqui, até esse ponto da história de Ezequias, o povo vivia essa humilhação, essa vergonha. Porque é isso que o diabo tem para oferecer. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Porque antes do diabo te matar, ele te envergonha, ele te humilha. É isso que o diabo faz. As pessoas vivem uma vida no mundo e a gente olha, por exemplo, vai num fluxo, as pessoas, a pastora comentou aqui no culto da ceia, né? E numa situação que nós tivemos que passar ali, numa avenida, onde tinha acabado de ter ali o carnaval, ali tinha acabado de acabar os bloquinhos, e eu acredito que horas antes as pessoas estavam ali bebendo, se drogando, ficando, se prostituindo, e elas estavam felizes, estavam ali alegres, estavam ali como se fosse algo bom. Só que quando nós passamos, que era o final daquele bloquinho, que era o final daquela situação, a gente teve que passar por um pedaço, o que a gente via ali era vergonha, era humilhação, eram pessoas jogadas, pessoas bêbadas, pessoas manifestadas. Ali não tinha glória, ali não tinha alegria, ali não tinha algo bonito de se admirar, o que tinha era vergonha. E é isso que o diabo faz. O diabo, ele ilude as pessoas com uma fantasia, mas o objetivo dele final é a humilhação. E depois da humilhação é que ele mata. Mas primeiro ele humilha. Primeiro ele faz você se envergonhar. Primeiro ele faz você engolir as palavras que um dia você falou. Então você que um dia foi da fé, que um dia foi usado por Deus para pregar a palavra de Deus, o diabo faz com que você venha engolir as suas palavras, que você venha se envergonhar diante das pessoas que um dia você evangelizou, diante da sua família. Então um dia você era a pessoa que falava assim, não, eu não bebo, eu sou uma pessoa convertida, eu busco a Deus, eu priorizo a Deus, não, eu não me relaciono fora do casamento, porque eu sou uma pessoa que vive um relacionamento baseado pela palavra. E aí quando você se afasta, você faz tudo aquilo que um dia você falou que não faria. E por que o diabo faz isso? Para te envergonhar, para colocar vergonha em você, para que você perca a sua credibilidade. Porque me fala, qual era o crédito que esse povo tinha se aliando com o povo que um dia fez eles de escravo? Nenhuma. Era nítido, era claro que eles eram um povo em desvantagem, que eles eram um povo fraco. E aqui eu não estou falando do povo do Egito, eu estou falando do povo de Deus. Do mesmo povo que viveu no deserto, do mesmo povo ali que Deus, diante dos olhos deles, abriu o mar vermelho. Olha a experiência que o povo tinha vivido e olha a vergonha que o povo aqui estava vivendo. Mas tudo isso por tomar decisões erradas, por fazer escolhas erradas. E a gente precisa tomar cuidado com as nossas escolhas, com as atitudes que nós tomamos, principalmente quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos com medo, quando nós estamos preocupados. Porque diante de uma dificuldade, de um problema, é que a gente coloca os pés pelas mãos. E
eu acredito que o povo de Deus, foi isso que aconteceu. Como eles estavam distantes de Deus, e ali diante das batalhas eles estavam perdendo, eles acharam que ali era uma boa escolha, quando na verdade era uma burrice, né? E ali, quando a gente volta para o 36, no 7 diz assim, ó: talvez vocês digam, confiamos no Senhor, nosso Deus, mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com o meu senhor, rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Então, só uma pausa aqui. Então, ali, ele jogou ali na cara do povo de Deus que o povo de Deus tinha se aliado com o Egito, e ali aquela aliança seria um motivo de vergonha, e o próprio Deus, no capítulo 30, diz isso. Mas aqui ele fala sobre Ezequias. E Ezequias, quando ele toma ali o trono, né, quando ele se assume rei, quando ele se torna rei, ele pega ali o povo de Deus tudo bagunçado, porque essa aliança com o Egito foi antes de Ezequias. E aí quando ele entra e ele vê toda aquela bagunça, ele começa a consertar tudo. E aí ele destrói todos os altares, ele tira tudo ali que era de idolatria, todo o pecado, todo o erro, ele faz um conserto com Deus. E ali o povo, quando ele fala aqui, né, que aqui ele parou de afrontar Ezequias, e ele ali começou a dirigir a afronta dele a Deus. Ele quis dizer que nem o Egito, nem Faraó, que era do Egito, iria livrar o povo, muito menos Deus. E ali a coisa começa a ficar aí para outro nível, porque enquanto ele estava afrontando o homem, era só uma guerra física. Mas quando ele coloca ali o nome de Deus na situação, o nome de Deus ali, e ele menospreza ali a Deus, querendo causar uma dúvida no coração do povo, querendo falar para o povo que não seria nem o Egito e muito menos Deus que iria livrá-lo, por isso que ele oferece, né? É melhor que vocês façam uma aliança, porque se vocês forem lutar, vocês irão perder. É que a coisa muda. E eu fiquei pensando sobre isso, que até então Ezequias ali, ele só estava ouvindo as histórias de guerras que tinham acontecido no passado. Agora a guerra chegou no reinado dele. E diante dessa afronta, diante dessa guerra que já estava levantada, e aos olhos humanos já era uma guerra perdida, ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele iria abaixar a cabeça e ia fazer uma aliança com Senaqueribe, igual os povos fizeram lá atrás com o Egito, ou ele iria confiar em Deus e lutar. E lutar sabendo que ele poderia perder ou ganhar. Mas ele teria que confiar que a vontade de Deus seria feita. E nós também passamos por isso, porque quando nós nos deparamos com uma guerra, com uma luta, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela no seu casamento, ou na sua área, na área da saúde, ou com os seus filhos, ou no seu trabalho, todos nós também temos duas escolhas. A escolha de empurrar com a barriga, deixar a vida levar, deixar que as coisas vão acontecendo e até que uma hora as coisas se resolvam, ou entregar nas mãos de Deus, ou tomar a rédea da situação, ou tomar a frente daquela situação. E foi isso que Ezequias fez. Quando ele entra para governar o povo de Deus e ele vê aquela bagunça, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que tomar uma postura. E ele poderia seguir igual todos os outros reis tinham seguido, e o fim dele seria um fim trágico, ou ele iria mudar e acreditar na vontade de Deus. E nós precisamos pensar sobre isso. E hoje eu estava pesquisando e eu vi sobre a lagosta, né? Todo mundo aqui sabe que é uma lagosta, certo? É um animal que ele tem uma casca dura, só que dentro ele é mole. E a lagosta, ela tem essa casca dura, e a gente fala, como que ela cresce se a casca dela é dura? Tem como ela crescer?
ela cresce. A lagosta ela já não fica no tamanho grande, tem vários tamanhos, existe uma evolução. Só que a lagosta, a parte da casca, a parte dura, ela não cresce. O que cresce é a parte de dentro. E toda vez que a lagosta ela vai crescendo, aquela casca vai ficando pequena. Então aquela casca ela fica desconfortável para ela. E aí a lagosta ela passa por um período vulnerável, porque ela está crescendo, aquela casca que protege ela dos outros predadores começa a ficar pequena para ela, então a parte mole, que é a parte onde ela foi atacada, ela morre, fica exposta. Ela tem duas escolhas: ou ela continua no mar, vai viver na vida dela, vivendo naquele casco pequeno, esperando que alguém mate ela e ela morra, ou ela se esconde embaixo de uma pedra e ela troca de casca. Então ela passa por esse processo. Só que esse processo é um processo desconfortável, porque ela já estava acostumada com aquela casca, ela já tinha um tamanho, ela já tinha ali a casinha dela, o espaço dela, que cabia exatamente ela. Só que com o tempo, com o crescimento, ela precisa fazer uma escolha. Aquela casquinha não cabe mais ela, não serve mais para ela. Ou ela vai se esconder para trocar de casca e ter ali, continuar vivendo a vida dela, ou vai ficar no mar e a qualquer momento ela pode morrer. E quando eu vi isso, eu li isso, eu fiquei pensando que é assim a nossa vida. Todos nós, como seres humanos, passamos pelo processo de crescimento. Gente, viver é crescer. A roupa que você usava há 2 meses atrás, há 1 ano atrás, há 15 anos atrás, não serve mais hoje. Porque você cresceu. O seu corpo passou por crescimento. O seu corpo evoluiu. Você passou por uma transformação. E na vida, em todos os sentidos é assim. Quando nós éramos pequenos, nós estávamos na escola. E ali você aprendia a ler, a escrever. E aí você foi crescendo, foi aprendendo contas mais difíceis. Não era mais agora 1 mais 1. Já começou a entrar raiz quadrada, já começa a entrar física, até o ponto que você chega que tem que definir se você vai fazer uma faculdade, se você vai trabalhar. Em todo momento da nossa vida, a gente tem que passar por crescimento. E aí as pessoas acham que quando você chega na vida adulta, você para de crescer. Quando na verdade não. Porque enquanto nós vivermos, nós temos a chance de crescer. O problema é que existem pessoas que ficam paradas. Elas param no tempo. Elas insistem em uma vida que não cabe mais ela. E nós precisamos entender que Deus não é diferente. Deus ele tem sonhos maiores e melhores do que a gente pode imaginar. E aí Deus ele quer que você cresça. Deus ele tem um sonho maravilhoso para você. Mas você insiste em viver uma vida pequena. Enquanto Deus te quer aqui, você fica aqui, acomodado nessa situação. Aqueles reis que fizeram alianças com o inimigo eram reis que não estavam dispostos a guerrear. Eram reis que não estavam dispostos a ir para a batalha. Porque crescimento, porque lutar gera um desconforto. Não é confortável. É desconfortável você ter que lutar. É desconfortável você ter que ir lá fazer a sua parte, levantar a sua mão e levantar a arma e lutar e matar e fazer. Mas junto com o desconforto, você tem a chance de viver algo novo, algo diferente. A lagosta, ela poderia viver no mar com aquela casquinha que já estava acostumada, era confortável, ou ela teria que ter o desconforto de se esconder, de procurar uma pedra, de tirar aquela casca que fazia parte dela, porque o casco dela faz parte dela. Então tirar algo que faz parte dela dói, gera um desconforto. E aí eu quero que você analise a sua vida e você se pergunte qual área da sua vida que você está confortável, que você está acomodado e Deus quer te trazer algo novo. E Deus quer te trazer um crescimento. Mas aí você com medo do desconforto, com medo da dor, porque crescer dói, você não quer. Eu lembro que a Isabela, quando ela era menor, ela vira e mexe, ela tinha muitas dores nas pernas.
E ela vivia chorando, ela chorava de dor na perna. E aí uma vez a tia Ana levou no médico, e o médico, porque ela achou que não era normal, vira e mexe, ela reclamava de dor, e não era por ter batido ou porque tinha machucado, era do nada, e o médico falou que aquelas dores eram porque ela estava crescendo. Ela ia ter que passar por aquilo. Para ela crescer, para ela se tornar uma adolescente, para ela se tornar uma adulta, ela ia ter que passar pelo processo da dor. E muitas vezes é isso que a gente não quer. Você às vezes foge de viver uma vida melhor, ou de viver os teus sonhos, ou de viver a vontade de Deus na sua vida, porque você não quer que doa. Só que viver na mesmice também não é confortável. Viver uma vida medíocre, uma vida longe da vontade de Deus, também não é confortável. A diferença é que viver uma vida longe da vontade de Deus te gera dor, e no final você não vai ter nada. E agora, quando você escolhe viver a vontade de Deus, abre mão, às vezes, do seu pecado, dos seus pensamentos, dos seus paradigmas, daquilo que você acredita ser certo ou errado, mas que não bate com a vontade de Deus, te gera desconforto, te gera uma dor, mas que no final você vai viver as bênçãos de Deus. Você vai viver uma maravilha de Deus. Ezequias, quando ele consertou ali, quando ele teve que quebrar ali os altares, quando ele teve ali que se impor diante do povo, foi desconfortável. Mas ele foi o rei que pôde falar assim, ó, Deus matou 185 homens por mim, pelo meu povo. Porque foi por ele. Foi por aquele povo que Deus matou 185 homens. E depois, lá na frente, matou Senaqueribe. Foi para que o nome de Ezequias não fosse envergonhado junto com o nome de Deus. Porque quando ali o nome de Deus foi glorificado, quando as pessoas reconheceram que existia Deus em Israel, era o nome de Ezequias que também estava aqui na história. É dele que nós estamos falando. E nós não estamos falando com motivo de vergonha, com motivo de como não ser, mas como um exemplo. Porque ele tomou uma decisão. E a gente precisa entender isso, que quando nós trazemos a postura de se impor, e de mudar, e de transformar, e de enfrentar o desconforto, não é só o nosso nome que a gente leva, é acima de tudo o nome de Deus. É as pessoas olharem para a nossa vida e elas poderem reconhecer que tudo que nós estamos vivendo é por causa de Deus, é por causa do crescimento de Deus. Você entende que o desconforto da mudança não é nada perto da grandeza do que Deus tem para nós? Então a gente não pode deixar com que os nossos medos, com que as nossas preocupações, com aquilo que a gente carrega para nós, faça parte da nossa vida, nos paralise. Aqui Ezequias, ele já chegou ali e já existia um histórico, já existia um ciclo. As pessoas ali, os reis ali, já estavam acostumados a fazer aliança com o inimigo, a baixar a cabeça, a não lutar, para poder manter a vidinha que eles tinham. Mas ali Ezequias, ele quebrou um ciclo, ele quebrou ali um costume. E talvez você esteja aqui hoje e você olha para a sua vida e você olha assim, não, eu tenho o controle da situação, é eu que mando, é eu que controlo. Se você perguntar para uma pessoa, por exemplo, que usa droga, ela fala, a maioria fala assim, não, quando eu quiser eu paro. Se você for num bar e perguntar para o cara que está bebendo se ele bebe e que isso pode fazer mal para a vida dele, o que ele vai me responder é, não, quando eu quiser eu paro. Eu que controlo. A bebida não me controla. E talvez você fale assim, não, Breno, mas eu não bebo, eu não uso droga. Mas também você acha a mesma coisa do pecado. Talvez você peca e aí você fala assim, não, quando eu quiser eu paro. É eu que mando, é eu que controlo. Quando na verdade você é escravo. Quando na verdade você é controlado pela situação. E às vezes você se acha o bom, você se acha a pessoa que está à frente de tudo. Quando na verdade o diabo ele usa as mesmas armas. Porque quando você olha, por exemplo, um alcoólatra que acha que ele para quando ele quiser, provavelmente o pai dele era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o bisavô era alcoólatra. Quando você vê na família, existe um histórico, um ciclo que só vai se repetindo. Mas ele acha que ele está no controle, ele
Quando na verdade não. Quando na verdade essa história já é velha. E o diabo, é isso que as pessoas não entendem. O diabo, ele usa as mesmas armas, só que de um jeitinho diferente para você não perceber. E aí o diabo vai te segurando, vai te controlando, vai te amarrando. E aí você acha que... E o diabo, ele gosta que as pessoas acham que elas estão no controle, quando na verdade é ele que está. Aquelas pessoas que faziam aliança, aqueles reis que faziam aliança com o povo do Egito, achavam que estavam em vantagem, quando na verdade quem estava ganhando era Faraó, que lá atrás tinha escravos e agora tinha escravos também. Porque antigamente, quando as pessoas lutavam, quem perdia se tornava escravo de quem ganhava. Quando você fazia aliança, e quando você entra numa aliança já em desvantagem, porque o povo de Deus foi fazer aliança com o Egito em desvantagem, quem estava no controle? O Egito. Mas o povo de Deus achava que estava ganhando. Olha quanta inocência. E às vezes você é o inocente da história, o inocente da vez. Você negocia com o diabo, entra já nessa negociação em desvantagem, porque não existe vantagem nenhuma em negociar com o diabo, mas na sua cabeça você está ganhando. Enquanto isso, o diabo está te usando. Aí você não quer ser um instrumento de Deus, para ser usado por Deus, para ser uma marionete do diabo. Aquele povo não queria se consertar e ser um povo ali que era usado por Deus, que era guiado por Deus, para ser marionete do diabo. Porque quando você deve favor para alguém, quando essa pessoa vier te cobrar o favor, você vai ter que fazer, qualquer que seja o favor. O povo de Deus ali devia para o Egito. E olha que Deus tinha tirado eles do Egito, mas eles com as próprias pernas foram lá. E muitas vezes são assim que nós nos comportamos. Deus nos livra do pecado, nos tira do mundo, mas aí a gente pega nossas perninhas e caminhamos em direção à morte. Caminhamos em direção àquele que só tem a escravidão para nos oferecer. E eu quero pedir a ajuda do obreiro William agora, só para vocês entenderem sobre o desconforto. Eu trouxe essa camisa aqui. Ela parece ser um pouquinho menor que o obreiro William, mas vou pedir para ele colocar, por favor. Está um pouquinho apertado. Não pode rasgar, tá? Então não posso mexer. Não, pode arrumar agora. Tem que ficar ajeitado. Fecha. Acho que dá para tentar um pouquinho, né? São 5 botões. Nenhum? Agora você acha que vai ficar tranquilo ali no som? Até o final do culto com ela? Por que não? Tá ótimo! Não ficou bom, gente? Não, eu acho que tá bom. Vocês não acham que ficou bom? Eu acho que dá pra ficar até o final do culto, assim. E dirigir assim, também embora assim. Levanta o braço. Levanta o braço. Não sabe mais que isso? Mais um pouquinho. Ele não tá nem mexendo, pode largar. Tá bom, não pode ele passar vergonha, pode tirar o dedo. Gente, é engraçado, mas quantas vezes nós estamos nessa situação? Não cabe mais. Me ajuda de nós. Obrigada. Gente, quantas vezes nós estamos nessa situação? Numa vida que não te cabe mais. Numa vida que todo mundo enxerga que não cabe mais para você. Que não é isso mais que Deus quer para a sua vida. Mas aí, muitas vezes, nós insistimos. E você tenta mais um pouquinho. E você fica mais um pouquinho. Quando, na verdade, não te cabe mais. Se o obreiro forçasse mais ali a situação, aquela roupa ia acabar rasgando. Ele seria envergonhado.
ele estaria passando vergonha. E às vezes é isso que você está vivendo, uma vida de vergonha, onde as pessoas olham para você e elas têm dó de você, porque elas enxergam que não é isso que você deveria estar vivendo, que é uma vida de humilhação, uma vida de vergonha, uma vida que não te cabe. Mas aí você, dia após dia, insiste naquilo que não é para você. Deus, ele tem algo maior, algo melhor para nossas vidas. E nós não precisamos ter uma vida de aperto, uma vida que não te cabe. Tira fora. Não é assim, né, no nosso dia a dia? Quando você pega uma criança, que ela vai crescendo, conforme ela vai crescendo, os pais vão tirando as roupas que não servem, vão comprando roupas novas. É assim. Mas por que a gente não leva isso na nossa vida, em todos os sentidos? Se não está te servindo mais, se não está te cabendo mais, tira. Esteja pronto para o novo. Mas quando você, por exemplo, chega no seu guarda-roupa e ele está cheio de roupas que não te cabem mais, tem como colocar roupa nova? Se todas as gavetas, se todos os cabides estão ocupados? Não. Para você colocar as roupas novas, você é obrigado a tirar as roupas velhas. Tirar a roupa que não te cabe mais. É uma troca. E na nossa vida é assim. Para você viver o que Deus espera para você viver o novo de Deus na sua vida, você vai precisar abrir mão da sua vida velha, da sua vida que não te cabe mais. E vamos continuar aqui na história, que diz assim, ó, no 9. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército do meu Senhor, mesmo com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadiram sua terra sem direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam-no. Aqui ele fala que o povo estava achando que aquela afronta, que aquela guerra não tinha permissão de Deus, quando na verdade tinha. Quando a gente vai ali em Isaías 10, Isaías 10, 5, diz assim, ó: que aflição espera a Síria, a vara de minha ira? Uso-a como bastão para expressar minha fúria. Envio a Síria contra uma nação ímpia, contra o povo com o qual estou irado. A Síria os saqueará e os pisará como pó sobre os seus pés. Então, aquela situação ali que o povo estava vivendo tinha permissão de Deus, porque ali o povo, antes, de se consertar, eles estavam vivendo uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Então Deus permitiu sim que os inimigos afrontassem e fossem guerrear com eles. E a gente precisa entender que tudo na nossa vida tem consequência. Quando o povo ali tomou a decisão de viver longe de Deus, de viver adorando outros deuses, de viver uma vida de pecado, automaticamente a bênção de Deus foi retirada sobre a vida deles. E é isso que existe um perigo hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas, elas querem viver longe da vontade de Deus, viver longe do chamado que Deus tem para a vida delas, mas elas querem ter a proteção de Deus, mas elas querem ter as bênçãos de Deus, elas querem que a vida delas continue mil maravilhas, quando na verdade não. Você não pode ter o pecado e a bênção de Deus. Você não pode ter uma vida como você quer ter e ainda assim ter a graça de Deus sobre a sua vida. Porque para ter uma coisa, você vai ter que abrir mão da outra. As duas coisas não ficam no mesmo lugar. Não tem como. Então é necessário que a gente tome uma decisão na nossa vida. Se você chegou aqui hoje e você está vivendo como aquele povo que decidiu viver a vida como queria, saiba, meu amado, você vai ter as suas consequências. Agora, se você não tomar a decisão de mudar, de me transformar, de ser como Ezequias, de consertar o que precisa ser consertado, de abrir mão do que
do que eu preciso abrir mão para viver o chamado de Deus, você vai ter as bênçãos de Deus, você vai ter consequência por isso. E é assim na vida. E a gente precisa entender que às vezes Deus permite certas situações para dar um chacoalhão nas pessoas, para fazer com que a gente venha acordar. Aquela afronta, Deus permitiu para que o povo de Deus acordasse, para que o povo de Deus tomasse uma decisão, se eles seriam do inimigo ou se eles seriam de Deus, se eles iam servir o diabo ou se eles iriam servir a Deus. E ali Ezequias mostrou com a vida dele que o que ele iria fazer era guiar o povo no caminho de Deus. Talvez coisas aconteçam na sua vida e você fala assim, é o inimigo. Não, às vezes é Deus permitindo que coisas aconteçam para ver se você acorda, para te dar um chacoalhão, para ver se você toma uma decisão. Porque às vezes você fica nessa brincadeira de agora eu quero, agora eu não quero, eu estou aqui, mas estou lá também. E com Deus, meu amado, não existe meio, não existe gracinha, ou é sim ou não. E nós precisamos acordar, sabe? Nós estamos vivendo no fim dos tempos. A cada dia que passa, a gente enxerga os sinais da vida de Jesus. Não existe mais tempo para ficar no muro. Não existe mais tempo para a gente ficar, não, será que eu vou ou não vou? Será que eu faço ou não faço? Não, é hora de acordar, é hora de despertar. É hora de servir a Deus na nossa vida para que vidas possam ser salvas através de nós, para que as pessoas possam ser transformadas através do nosso testemunho. Ali, quando Ezequias tomou a decisão, não foi só a vida dele, foi toda uma nação, foi todo ali um povo que foi salvo. E às vezes Deus quer te usar para salvar vidas, mas você está preocupado demais com as coisas que você tem que abrir mão, com as coisas que você tem que deixar de fazer, com as coisas que vai doer. Mas meu amado, é decisão, é atitude, sabe? É se levantar, porque Deus ele está pronto para nos abençoar. Ali, bastou um rei tomar a decisão e o milagre de Deus já veio. Bastou Ezequias se colocar de pé e tomar a frente da situação para que a bênção de Deus fosse sobre a vida daquele povo. E basta uma decisão sua, basta uma atitude, uma escolha que você faça na sua vida, para que Deus possa derramar o que Ele tem para você, para que os milagres e as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, que você possa viver como aquele povo, que no final da sua história seja um final de milagre, seja um final de vitória, seja um final onde você vai poder declarar que você viveu o milagre de Deus, e não que você viveu envergonhado, não que você foi humilhado, como Senaqueribe, porque Senaqueribe gritou aos 4 ventos que ele era forte, que ele era corajoso, que ele ia matar, que ele ia fazer, que ele ia acontecer, e no final os próprios filhos dele mataram ele. Ele foi morto por aqueles que deveriam lutar por ele. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque quando a gente deixa com que o nosso ego, com que a nossa vontade, com que a nossa carne fale mais alto que o nosso espírito, nós somos humilhados, nós somos envergonhados. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus ele tem uma vida de vitória, uma vida onde o nome dele venha ser glorificado, e junto com o nome dele, o nosso, através das obras que ele possa fazer na nossa vida. Então que a gente venha tomar a decisão, amém?